ela chega no nível de confidencial restrito, pouquíssimas pessoas podem saber, ela é secreta ou ultra secreta, como acontece na área militar. Não sabendo qual é a classificação, é melhor não falar nada, porque depois que publicou, depois que mandou, depois que contou, você não puxa de volta e a informação já foi. Então, em segurança da informação, existem 3 níveis de análise que nós devemos fazer. Primeiro, vazamento de dados. Incutir na cabeça das pessoas que dado hoje é ativo, patrimônio. Assim, vazou um dadinho, parece uma coisinha qualquer. Mas é lógico, talvez o dado não gere compreensão para quem o veja. Se olhar às vezes uma fórmula, poxa, do que é essa fórmula? Não imagina nem que está protegido por propriedade industrial, que é segredo industrial de uma empresa. Então, dados estão num primeiro nível. Em seguida, você tem informação, que já são dados com uma inteligência. E, além do vazamento da informação, que é o pior de todos, é o vazamento de conhecimento. É quando vaza um conhecimento, algo inclusive que você estava imaginando patentear, que na mão de terceiros aquele conhecimento possa gerar um dano, um risco, possa eliminar uma possibilidade de exploração econômica de um bem. Então, nós temos esses 3 níveis: dados, informação e conhecimento. E há pessoas hoje nas empresas, praticamente naquele método 80-20, em que 20% das pessoas sabem 80% do conhecimento, ou seja, informação num nível de criticidade mais elevada. Então, quando a gente trata a segurança da informação, nós devemos avaliar uma questão muito importante. Como que está o meu ambiente? O Tribunal de Contas da União fez uma pesquisa em 2010 e identificou que 65% dos órgãos públicos não tinham nem política de segurança de informação. Se eu preciso criar cultura e eu não tiver nem escrito a regra, como que eu vou fazer isso acontecer? Eu preciso de ferramenta, é lógico, não tenho como colocar segurança na informação sem ferramenta. Mas aí eu preciso também da regra de uso da informação e preciso depois educar, capacitar as pessoas para cumprirem a regra e usarem a ferramenta. E se você não tiver escrito a regra, é lógico que está numa etapa muito embrionária ainda da meta de governança com segurança. E isso é uma meta que vai impactar os próprios gestores. Qual é o desafio de um gestor hoje na empresa? É que nós temos vários perfis de usuário. Assim como o bandido evoluiu da versão do 1.0 e já está lá na 3.0, nós temos também que os usuários de informação nas empresas estão em níveis diferentes de uso de tecnologia. Muitas vezes o alto escalão, a hierarquia mais alta, maior patente, que tem acesso à informação mais privilegiada e confidencial, está naquela versão de usuário 1.0. Ainda da época da máquina de escrever, do papelzinho, que não gosta de mexer na rede, de ter senha. E ele pode ser comum contratar ou ter o seu braço direito digital. Aquela pessoa que ele pega e pede para realizar as atividades, pode ser uma secretária, um assistente. Então ele já gera um risco, por ser 1.0, de pedir para que outro faça a atividade por ele. Isso gera um risco. Aí nós temos usuários 2.0, que já é aquela pessoa que aprendeu a usar o computador no ambiente de trabalho, cumpre as regras, mas quando sai, vai para casa, não quer ver computador nem pintado. Normalmente esse perfil atende a regra de segurança dentro da empresa, mas quando está fora da empresa não lembra de segurança. Já são pessoas que chegam em casa, não faz ideia do que acontece no computador dela, não tem um antivírus atualizado. Aí se ela leva uma informação do trabalho para trabalhar em casa, ela pode contaminar com vírus, com arquivo malicioso. Por quê? Porque ela, apesar de cumprir regra de segurança, por não entender ainda muito de tecnologia, ela no ambiente doméstico não está aplicando nada. E há uma mistura desses ambientes. Aí temos o usuário 3.0, é aquele
que não sei se você está nesse perfil, que ganhou um computador quando era pequenininho, ou um videogame, que aprendeu a mexer em tecnologia na escola, na universidade. Então, no dia que vai procurar o primeiro emprego e que alguém diz, essa é a sua máquina, a sua estação de trabalho, na hora que a pessoa senta ali na estação, o que acontece? Já tenta mudar o fundo de tela, enfiar umas fotos, baixar umas músicas, baixar uns filmes, porque como é que vai usar o computador só para trabalhar? Está subutilizado. Então é uma pessoa que às vezes gera um risco de segurança de informação porque aprendeu a usar tecnologia para comunicar, para lazer, para entretenimento e agora precisa ser ensinado a um uso corporativo. Depois dele temos o usuário 4.0, que é o mobilidade geral. É a pessoa que é um ser dados andando por aí. Então até que quando ela perde o dispositivo dela como um celular, você já perdeu o seu celular alguma vez com a sua agenda toda nele? O que acontece com o perfil do usuário de mobilidade? Ele não tem cultura de fazer backup, não tem cultura de proteger a informação com senha, criptografar. Então, quando perde, perde tudo. Se você já tem um smartphone, um netbook ou mesmo um tablet, com toda certeza você já está na versão do 4.0. E a última versão, mapeada, é o 5.0. É o usuário que sabe segurança da informação, que não vai compartilhar a senha, que não fica carregando todos os dados com ele, que tem esse cuidado necessário para poder estar aí protegido, não só dos criminosos eletrônicos, né, um bandido que quer saber uma informação, mas até os curiosos, os fofoqueiros, os desafetos digitais, aí vai todo tipo de público que quer saber alguma informaçãozinha. Você já parou para pensar qual tipo de usuário você é? 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, meio termo, 2,5, 4,9. Isso é importante de mapear nas empresas, porque quando você construir uma campanha de segurança, há mensagens dirigidas para cada um desses perfis de usuário. Independe o cargo, independe a idade. O que vai ser norteador é como que a pessoa já usa tecnologia. E, em geral, muitos dos incidentes de segurança de informação, eles não são causados por má fé, vontade de fazer o mal, intenção. Eles são causados por desconhecimento, por falta de orientação, ou aquilo que a gente chama de usuário sem noção. Né? Não tinha a menor noção de que aquilo ali podia vazar, dar um problema. Então, 98% dos incidentes são causados por usuários sem noção. E a melhor forma de combater o sem noção é com informação. Por isso que segurança da informação, a parte mais importante é informação. Informar sobre segurança. Estamos informando? É um assunto tratado no dia a dia ou uma vez por ano tem uma palestra de 1 hora que as pessoas vão com limitação de lugar, não adianta querer ir todo mundo, e também não vão os chefes porque estão muito ocupados, vai todo mundo menos o chefe, que é quem tem a informação mais privilegiada. Não é assim que a gente está conseguindo alcançar a missão de criar cultura de segurança de informação. Para dar um exemplo, você já mandou um e-mail para a pessoa errada? Sabe que já tem 12 anos que o judiciário brasileiro entende que e-mail é prova? Porque tem muita gente que fica assim, ai, será que vai valer como prova? Não. E mandar para a pessoa errada? A culpa é da máquina? Não. Nossa desatenção. Essa desatenção no dia a dia de trabalho com o computador gera grandes danos para as empresas. Porque depois que mandou para a pessoa errada, tem como puxar de volta? Também não. Por que será que se a gente fosse mandar uma carta, a gente conferiria o destinatário para não parar no lugar errado e quando a gente manda o e-mail não há essa mesma diligência? Falta de hábito, né? Querendo ou não, apesar do e-mail ter sido inventado em 1968, ele tem sido usado mais fortemente nos últimos 15 anos. E isso faz com que, apesar de 15 anos ser bastante tempo, nós não termos criado ainda o que nós chamamos de bom senso coletivo para a cultura de segurança digital. Porque para criar isso, precisa de 3 gerações. O que o vovô e a vovó diz para o papai e mamãe que diz para a gente. Seu papai e mamãe diz para você ter cuidado e fechar a sua máquina ou não?
Se não disse, se você não disse também, nós nem começamos ainda a iniciar a conta do bom senso coletivo. Quando não há ainda um bom senso coletivo estabelecido, precisa o quê? Orientação dirigida. Você precisa explicar para alguém que vai trabalhar na empresa, por exemplo, que ela tem que olhar antes de atravessar a rua? Não, isso faz parte do bom senso coletivo. Que ela não pode levar embora uma coisa que não seja dela, não pegue o que não é seu? Não, isso faz parte até do bom senso coletivo. Mas que ela deve fazer bloqueio de tela do computador ao se ausentar? Não, isso não é parte ainda do bom senso coletivo. E se você não disser, ela vai dizer, eu não sabia, se eu soubesse eu não tinha feito. Poxa, mas eu vejo que todo mundo faz, por que está pegando no meu pé? Isso é importante, gente. Política de segurança de informação ajuda a evitar que pareça perseguição, porque se é uma regra estabelecida, eu não estou perseguindo. Fica uma notícia aí desse ano, de 2011, de uma seguradora norte-americana que sofreu um incidente de segurança. Olha que interessante, um único incidente de segurança teve dados de quase 2 milhões de usuários vazados. Então esse poder catastrófico quando a gente fala de informação no âmbito digital é impressionante. Como que eu faço? 2 milhões de usuários perderam os dados. Um outro incidente curioso também ocorrido nos Estados Unidos, um centro hospitalar teve o computador da recepção roubado. E olha que interessante. Como o computador não tinha um bloqueio de acesso, os dados não estavam criptografados, conseguiram, em princípio, na hora que a pessoa leva aquele computador, tirar aí dados de mais ou menos uns 500 mil pacientes que estavam naquela máquina da recepção. Aí volta aquela dica, salva na rede, não deixa no equipamento. Poxa, meus executivos mais importantes estão com notebook, estão com smartphone, já usam um iPhone, um iPad. Olha como é urgente conseguirmos tratar do termo segurança da informação nas empresas, Só para dar um outro exemplo de vida, você já passou pela situação de um cônjuge pedir a sua senha por prova de amor ou de amizade? O que você pode responder quando alguém te fala isso? Porque mesmo no ambiente de trabalho, tem aquelas pessoas que pedem a sua senha por algum motivo. Não estou conseguindo acessar, posso usar a sua senha. Ou a pessoa sai de férias, passa a senha para o outro ajudar nas tarefas. A gente corre um risco tremendo ao compartilhar a senha. Mas além disso, você sabia que passar a senha para outra pessoa é o crime de falsa identidade? Previsto no artigo 307 do Código Penal? E se é da administração pública, é mais grave, está previsto no artigo 325 do Código Penal. Então, a próxima vez que alguém pedir sua senha, você responde, olha o 307 do Código Penal. Isso é uma forma interessante de nós irmos educando as pessoas a aplicar as leis. Seu filho pega e se faz passar por outra pessoa na internet. Se cadastra numa rede social se fazendo passar por uma idade que ele não tem. Isso é crime de falsa identidade. Ainda pode envolver falsidade ideológica, falsidade documental. Então, não é só falar dados, não é só falar vírus. Nós estamos falando sobre ética, sobre valores, sobre proteção do que nessa nossa sociedade digital passou a ser um modelo de riqueza. Conhecimento e a reputação, essenciais como modelo de riqueza da sociedade. E sabia que numa pesquisa levantada recentemente foi identificado que 1 em cada 4 colaboradores das empresas de algum modo vaza informação para a família, para cônjuge, para amigos, porque é aquela história do hábito da gente ser humano, querer contar e precisa de realmente muita orientação para evitar que isso aconteça. Mais uma questãozinha aí para você. Já temos 14 anos pelo menos de uso de celular. Você tem senha de bloqueio do seu celular?